Olá, meus amores, bora prosear um bocadinho, refletir sobre a vida? Às vezes sobre a nossa, às vezes sobre a vida do outro. Mas quando eu falo sobre a vida do outro, há quem pense assim, tá, mas o que é que eu tenho a ver com a vida do outro? Em princípio, nada. Mas, como eu sempre falo, nem sempre a gente precisa passar por todas as experiências na vida para que a gente reflita sobre algumas questões, alguns conceitos e até auxilia a experiência do outro, auxilia a gente a tomar algumas decisões na nossa vida. Aquelas decisões duras, difíceis, ásperas, amargas, mas que são necessárias. E falta coragem. E você fala, mas como será que será? Pois é. A dúvida, a incerteza, o medo do novo, o medo do desconhecido, nos coloca nesses lugares de tomadas de decisões igualmente difíceis. E eu quero falar sobre, eu acho que, eu mesma já falei sobre isso, tem vídeos aqui, que eu falo sobre a era do divórcio grisalho. Tem economia grisalha, tem tudo isso, né? Prateada, que eles chamam. Economia prateada. E tem do divórcio grisalho, que são pessoas que estão se divorciando já mais maduros. Não vou falar velhos, mas mais maduros. Porque lá no passado, o que é que se esperava? Que a gente ia casar jovem, porque nós casávamos jovens, e que ficaremos casados para todo sempre, amém. Bom seria se fosse assim, né? Foi durante muito tempo para muita gente, para gerações passadas. Aí veio o divórcio, lembrando que é daquela época onde não existia, os casamentos eram arranjados, no máximo existia desquite, muito depois, obviamente, separação, desquite. E depois veio a revolução do divórcio, e aí, bom, aí o mundo mudou, né? Muitas outras coisas aconteceram junto a isso, obviamente, né? Revolução sexual, mulher no mercado de trabalho. Lembrando que mulher nem votava, mulher não estudava, enfim, né? Tudo isso, outro mundo, outro mundo de fato, né? O pior é que nem faz tanto tempo assim, muitas dessas questões. Poucas décadas. Mas fato é que o mundo mudou. Nós mudamos, as pessoas mudaram. Mas ainda há uma parcela bastante significante de pessoas que acreditam que eu tenho que continuar sendo aquilo que me ensinaram, né? Tendo o comportamento, as atitudes e o relacionamento que me ensinaram, porque é assim, porque é uma tradição familiar, ou porque a minha religião não permite que eu faça diferente. Ou ainda, o que os outros vão dizer, a sociedade, a família, enfim, né? As tias, as cunhadas, as amigas, as vizinhas. E você é as tias, as vizinhas, a sociedade? Não, né? Você é você. Porque na hora que a porca torce o rabo e que as dificuldades vêm, na hora que você chora a madrugada inteira com o rosto no travesseiro, ninguém quer saber de nada. Aliás, ninguém fica sabendo de nada. Portanto, tem uma outra parcela que está falando alto lá, foi assim, mas não é mais. Não sou obrigada a nada, não sou obrigada a manter, ficar, continuar, levar adiante um casamento que foi muito bom, foi ótimo, maravilhoso, excelente, espetacular, esplêndido, mas que não é mais assim. E pessoas que, nesta mesma linha, dizem, eu não vou esperar
chegar no subsolo do fundo do poço. Quem assiste aos meus vídeos já viu que eu tenho trazido essa minha teoria, né, aqui das minhas reflexões. Tem gente que fala, cheguei ao fundo do poço. Gente, existe o subsolo nos meus atendimentos, eu fui vendo que existe o subsolo do fundo do poço. Tem gente que não se contenta com o fundo do poço, ela ainda fica ali para ser espizinhada, para ainda descer um pouquinho mais. E ela chega no subsolo do fundo do poço. E há quem fale, bom, cheguei até aqui, agora eu vou pegar o impulso e eu vou conseguir sair daqui. E tem aqueles que falam que ela ainda quer o subsolo do subsolo do subsolo, porque ali ela se vê como olham lá para o fundo e falam, oh, coitadinha, mas por que chegou aí? O que aconteceu? E aí ela se vê como a vítima. E muita gente se coloca e fica no papel de vítima porque recebe atenção. Oh, coitada. Oh, mas que... Então, alto lá, que tem de tudo um pouco nesta vida e todos os tipos de pessoas. Espero que você seja mais, né? Não fique lá no subsolo do fundo do poço. Mas, quando eu falo do subsolo do fundo do poço, eu quero dizer que há uma parcela de pessoas que dizem o seguinte, ainda não cheguei no subsolo do fundo do poço e eu não vou esperar chegar. Então, eu vou tomar uma atitude antes que eu chegue. E aí, a gente chega na revolução, na era dos divórcios grisalhos. Eu vi essa semana, eu acompanhei um divórcio de um casamento de 35 anos. Era uma família linda, aspas, né? Linda, impecável, casal 20, família margarina, para quem via. Inclusive, a própria família, né, os filhos, netos, pessoas próximas, cunhados, sobrinhos, amigos, pessoas ali do ciclo social, todos foram pegos de surpresa. Por quê? Porque demonstravam aquilo que não era. Bom, nenhuma novidade nisso, né? Vemos tanto disso no dia a dia, principalmente depois daí com o advento das redes sociais. Enfim, né? Esse casal tomou a atitude de separar. E, na verdade, eu fiquei sabendo agora, né? Eles já se separaram há alguns meses. E os dois estão muito bem, obrigado. Né? Segundo consta. Então, o que acontece é assumir a responsabilidade da sua vida. Eu até fiz umas anotações aqui, vamos ver se eu vou segui-las. Alguns pontos que eu realmente queria destacar com vocês. A principal delas, não vou dizer, enfim, uma delas, mas bastante importante, que nós somos responsáveis por nossa vida e, portanto, nós somos responsáveis, cada um de nós individualmente, somos responsáveis por nossa felicidade. Portanto, não terceirize a sua responsabilidade, a sua felicidade, a sua vida, as suas escolhas. Porque quando você chegar lá no subsolo do fundo do poço, quando você não se responsabiliza por si, você vai chegar lá no fundo do poço, porque vai. Porque quem não toma atitude e não se responsabiliza pela própria vida, fica à mercê das escolhas e decisões do outro. E as escolhas e decisões do outro nem sempre é agradável a nós e nem sempre continuamos cabendo nas decisões que o outro toma. De seguir a vida. Às vezes nos tiram da vida, né? Só somos comunicados.
E você fala, ué, mas como assim? Pois é. Quem era você na fila do pão? Quem era você nesse relacionamento? Tomou atitude? Não tomou? É aquela história do futebol, né? A máxima do futebol. Quem não faz gol, toma. Não adianta reclamar, não. Aqui a gente vai ter que conversar, né? Uma conversa de gente grande. Então, sem mimimi, sem choro. Pode, né? Colocar aí, né? Pegar o lencinho, enxugar ali a lagriminha no canto dos olhos. Aqui ou aqui, né? Mas a gente precisa falar o que tem que ser falado, né? Então, vamos lá, a responsabilidade é sua. Ah, mas o outro, antes de falarmos qualquer coisa do outro, depois eu vou até fazer um outro vídeo falando sobre essa questão. Mas antes de falar qualquer coisa sobre a decisão do outro, seja lá qual for, primeiro a gente para, olha, faz uma análise, sabe, sobre nós. O que é que eu estou fazendo, como eu contribuí para isso, fiz, não fiz, deixei de fazer, né? Então, sabe, no direito tem a questão do fazer, a responsabilidade do ato de fazer, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Às vezes eu atendo muita gente, muitos casos que falam assim, ah, mas eu não fiz nada. Pois é, exatamente por você não ter feito nada que deu tudo isso aí, né? Então é isso. Um casamento, ele deve durar, por isso eu comecei falando lá do passado, lá de trás, né? A gente entende, qualquer pessoa com mínimo de inteligência, ela vai, inclusive emocional, ela vai entender que um casamento, ele deve durar enquanto está bom. Nenhuma novidade nisso, né? Uma coisa tão óbvia, tão claro quanto a luz do sol. Mas por que as pessoas não entendem desse jeito, não seguem desse jeito? Bom, motivos vários. Poderia elencar uma infinidade deles aqui. E que com certeza se faz desnecessário neste momento, porque eu tenho certeza, plena certeza e convicção de que você sabe exatamente todos os itens que fazem com que você, mesmo sabendo que não está bom, você continua. Não sabe? Claro que você sabe qual é a lista. Desde quero manter os meus filhos próximo ao pai ou à mãe, não consigo pagar o aluguel da casa, ou não vou abrir mão da minha viagem internacional 2 vezes por ano, ou tem um status a mostrar. Imagina tirar uma aliança do dedo, tirar o sobrenome. Imagina chegar, já atendi muita gente e já vi, já acompanhei, já li relatos de muita gente nos meus estudos aí sobre divórcio, que diz, as mulheres principalmente, né? Por exemplo, uma das coisas mais difíceis que eu tive que fazer, que eu senti muito, foi quando eu cheguei no primeiro lugar, assim, oficial, sei lá, qualquer lugar aí que precise colocar o estado civil, e perguntava o estado civil e a pessoa tinha que dizer divorciada. Dava aquele choque né? Então tem gente que se apega a isso. Ai, meu estado civil, divorciada. Então tem gente que se prende se permite levar uma vida medíocre ainda tá bom, falida, para continuar mantendo casada, status
Estado civil, casada. Se tivesse uma característica depois do casada, casamento bom, intermediário, médio, estável, fracassado. Se tivesse que colocar uma classificação, bom, não ia adiantar nada, besteira eu tô falando, porque as pessoas mentiriam, né? Assim como quando a gente pergunta em pesquisa mesmo, nos meus atendimentos eu faço as pessoas, bom, você vai ter que falar, senão não adianta nada, né, vir até aqui porque eu não vou conseguir te ajudar. Então você vai ter, é igual advogado, ou você vai ter que confiar e me dizer, matou ou não matou, né? Você vai ter que me contar a verdade, senão eu não consigo te ajudar. É como ir a um psicólogo e mentir para o psicólogo, né? Aí eu falo de como está a vida sexual? Não, transamos horrores. Está tudo ótimo. Chega o outro cônjuge na sessão separada e falei, faz 6 meses que a gente não, nada, absolutamente nada, né? Você quer mentir pra quem? Eu não tô falando de nada não, eu tô falando só de, aliás, não é o pra quem. Você tá mentindo pra quem? Quando a gente não mente pro outro, nessa situação, porque eu não tenho coragem ainda, então o psicólogo me perguntou ali de, sabe, de supetão, e eu contei outra coisa. Mas quando você conta pra você mesmo, você tá querendo enganar quem? Eu vejo que a imensa maioria das vezes, dos casos, as pessoas querem mentir pra si mesma. Diz a música, né? Mentir pra si mesma é sempre a pior mentira. Então. Então tem medo de sair. As pessoas têm medo e o que eu falo é não tenha medo de sair daquele lugar daquele casamento, daquela relação, daquele relacionamento que não está mais, já foi bom, mas não está mais. Está indo de ladeira abaixo. Você tem medo de quê? Não fazer nada é fazer alguma coisa. E não fazer nada é ir pro degrau de baixo, né? Sempre o degrau de baixo até que você chegue lá no fundo do poço e no subsolo do fundo do poço. Ou você acha que não fazer nada, não tomar uma atitude vai melhorar? Não vai. Sabe? É como se você tivesse uma cárie no dente, né? Cárie. E você tá vendo que aquele negócio tá gravando, tá avançando, e você olha lá no espelho, você vê, mas você não toma atitude nenhuma. Aí vem a primeira dor de dente, você toma lá um analgésico, mas você não vai procurar resolver. Você acha que vai melhorar? Por que você acha que com um relacionamento seria diferente? Eu não vou fazer nada, magicamente as coisas vão melhorar. Não. Qual é o ponto de discórdia? O que está gerando conflito? Eu postei agora há pouco lá na minha rede social sobre conflito e confronto. Quando a gente não soluciona um conflito, ele vai evoluir para um confronto. Conflito tem jeito, confronto, aí a vaca já foi pro brejo, né? Então, é medo de se expor que você não toma uma atitude na vida? É medo de se expor, é medo de assumir primeiro para si, depois para o outro, para o seu cônjuge, para a família, para os amigos, para a sociedade, apesar que ninguém tem nada a ver com a sua vida. Como eu falei, na hora de você chorar a madrugada inteira lá com a cabeça no travesseiro, é você e o travesseiro. É você e o travesseiro, porque muito provavelmente o seu cônjuge ou a sua cônjuge está dormindo no outro quarto ou no sofá. Mas por que esse medo? O medo paralisa, né? Ou a gente enfrenta ou ele paralisa a gente. Por que esse medo de assumir, de aceitar, de expor
que o seu casamento acabou. Há quem tenha medo disso tudo, mas não tem medo de viver uma vida medíocre, de aceitar um relacionamento ruim, raso, fraco, fracassado. Com essa desculpa, com esse discurso, a minha família é muito importante. Eu concordo, mas a sua família é mais importante que você? Sabe aquela da máscara do avião, né? Qual é a instrução? Coloque a máscara primeiro em você, para depois você conseguir ajudar, auxiliar e socorrer quem precisar. Não adianta querer primeiro, sabe, meter os pés pelas mãos e ir socorrer quem está ao seu lado, ali um ente querido, ou enfim, seja lá quem for, e você não colocar a máscara em você. Você não vai conseguir nem socorrer o outro, nem se cuidar, né, se socorrer, e você, além de não conseguir socorrer o outro, ainda vai dar trabalho para um outro alguém que vai ter que te socorrer porque você foi negligente, imperito em querer fazer as coisas de um jeito que não dá certo. Portanto, de que adianta você querer ficar com esse, a minha família, os meus filhos, se você não está bem? Ninguém consegue dar aquilo que não tem. Como é que você quer dar felicidade, paz, tranquilidade, amor, carinho, afeto, se você não tem? Se você não está recebendo? Se esse ciclo não está sendo retroalimentado, você só tira, você não põe nada, você não recebe. Você quer o quê? Ir pro subsolo do subsolo, sabe? Terceiro subsolo do fundo do poço. É isso? Acorda! Acorda, sai do país da Alice. Né? Aí fica nessa máscara, nessa maquiagem, e aí a gente vê que cada um dorme num quarto, numa cama, um dorme no quarto, outro dorme no sofá, que vocês não transam mais há meses, ou até transam, mas é daquele jeito, sabe? Para cumprir tabela, para dizer que, para mentir para si mesmo, dizendo está tudo bem. É aquela coisa xoxa. Agora há pouco mesmo eu estava lendo uma matéria sobre isso. Você transa ali com quem está com você fisicamente, mas o seu pensamento não está com aquela pessoa, não está ali. Você está com uma pessoa fisicamente e mentalmente é outra pessoa que está ali. Você vem dizer que está tudo bem? Mas sabe o que acontece, Gislene? Somos amigos, somos parceiros, nós nos respeitamos muito, nós temos uma família linda. Sei. Conte mais sobre isso. E nos meus atendimentos, às vezes e com frequência, surgem casos próximos a isso, e eu faço exatamente essa pergunta. Sei. Conte mais sobre isso. Não, então, é isso. Tá, e o que mais? Não, nossa família é linda. Sei. E? Não, é só isso.
Aí muitas vezes eu tenho que ir indo adiante e situar essas pessoas da síndrome do ninho vazio. Então, essa família linda é porque seus filhos estão em casa? Ah, temos 3 filhos. Um tem 20, está na metade da faculdade e quando terminar, quer ir fazer um intercâmbio. Outro tem 18, acabou de passar no vestibular e vai mudar de estado, porque a universidade que ele passou é federal e é lá não sei onde. E eu tenho uma de 17. Ah. E aí, esses 3 vão sair, vai ficar você e esse marido lindo, querido, ou essa esposa maravilhosa. Que vocês são super amigos. O que você quer da vida? Um marido ou um amigo? Claro que um marido é um amigo, uma esposa é uma amiga. Mas não é nesse sentido que eu estou falando. Todo mundo entendeu, né? Até os mimizentos que vêm para julgar, entendeu. Então, vocês podem ser tudo isso. Amigos, parceiros. Aliás, não vão deixar de ser pais, pai e mãe. Aliás, não precisam deixar nem de serem amigos, inclusive. Mas fato é que hoje, do jeito que tá, vocês fazem de conta que são o que vocês querem ou gostariam que fosse. Mas fato é que nenhum casal vocês são mais. E por quê? Porque vocês vivem querendo mostrar para os outros ou tem medo de assumir para si aquilo que não é mais. Você tem medo de quê? Você tem medo de quem? Né? Qual é o seu medo em tomar uma decisão? O que te impede de tomar uma decisão na sua vida? Medo de ficar sozinho? Medo da solidão? Medo de nunca mais encontrar alguém e que você vai envelhecer, seja você o marido, seja você a mulher. Medo de envelhecer e ficar sozinho? Aí vem aquela frase clássica e horrível. Antes só, aliás, ruim sem ele, pior sem ele. É melhor repensar e talvez colocar no lugar antes só que mal acompanhada. Antes viver uma realidade dura que uma mentira suave. Aliás, quem sou eu para dizer antes isso ou aquilo? Você quem tem que saber. Quais são os impactos das mentiras que você se conta? Eu não tenho que achar nada. Você quem tem que achar. Quando você tá lá com a cabeça em outro. Ou quando você pensa, o que é que eu estou fazendo aqui? Pois é. O que é que você está fazendo aí onde não lhe cabe mais? Né? Não é porque um dia foi bom e que a gente, mesmo quando deixa de ser,
aquilo, a gente tem que ficar com aquilo para sempre. Não é? A gente muda de pensamento, a gente muda, a gente muda, a gente muda. A gente muda de casa, a gente muda de carro, a gente muda de emprego, a gente muda de tudo, de cidade, de país. E você quer continuar com o estado civil que não lhe faz mais sentido. Por quê? Porque você tem medo de tomar uma atitude na sua vida. Ah, mas coitado do outro. Quem não faz, toma. Quem não faz, toma. Pega a máxima lá do futebol e traga para sua realidade. Quem não faz, toma. Você tem medo do novo? Você tem medo do que os outros vão falar? Quando você se olha no espelho, o que você enxerga? Bombeiros. Quando você se olha no espelho, o que você enxerga? Essa vida é isso mesmo que você sonhava para você? Você entende que isso é tudo que você merece? Ou isso é tudo que você aceita? Aceita, né? E você aceita por quê? Por quê? Ah, você acha que você não merece nada além disso. Essa é a sua medida. Rasa. Pouca. Pobre. Você acha que você não merece ser mais feliz. Cadê aquele brilho no olhar que você tinha? Aquele sorriso amplo. A sua alegria, a sua felicidade. Você acha que tudo que você merece é essa sua vidinha? Vidinha mesmo, no diminutivo. Essa vidinha. E que essa vidinha que você vive hoje é tudo que lhe cabe, é tudo que lhe serve? É isso? Eu vejo pessoas que, com o passar do tempo, elas foram perdendo de fato o brilho nos olhos. O sorriso foi se apagando, foi ficando estreito, foi ficando difícil de aparecer. Eu conheci pessoas que... Conheço. Pessoas que eram felizes, alegres, divertidas, interessantes, bem-humoradas, interessante como um todo. E aí, por ficar nesses relacionamentos rasos, fracassados, e foram levando porque tinha que dar satisfação, sabe Deus para quem? Para ninguém, mas na cabeça dela tinha. Deles, do casal. Ah, mas o que os outros vão dizer? Português bem claro, me permite? Me desculpe. Lasque-se o que os outros vão dizer. Lasque-se para ser um pouco polida, porque isso não é polido, né? Mas mais ou menos polido para não dizer outra coisa que se no final. Lasque-se é isso aí. Isso aí. Enfim, a gente pensa, mas não fala. E aí, ao longo do tempo, essa pessoa que era tudo isso, alegre, divertida, dançava, tinha um riso fácil, amplo, largo, frouxo, ela foi se apagando.
foi se embotando. E aí, ao longo do tempo, essa pessoa deixou de sorrir, deixou de sair, deixou de... Ela dançava, ela deixou de dançar, ela deixou de sorrir, ela deixou de cantar, ela deixou de viver. Porque ela foi, né? Não tinha mais o motivo para ela ter essa expansão toda que ela tinha. Isso pelo olhar dela. Eu não concordo. Aliás, isso tudo é um fato, né? Esses comportamentos dela. Isso é fato. Fato a gente não questiona, é fato, ponto, acabou. Mas eu não concordo quando fala, mas eu não tinha motivos para sorrir. Eu não tinha mais motivos para cantar, dançar, sorrir e querer viver a vida. Minha amiga, motivos a gente cria. É nosso. Não é o outro que tem que me dar motivos para sorrir. Eu tenho que encontrar os motivos para sorrir. Que foi exatamente o começo dessa história aqui, né? Desse vídeo aqui. A nossa responsabilidade da nossa vida, de sermos felizes, é nossa. Eu falei no começo desse vídeo, não terceirize a sua responsabilidade da sua vida, da sua felicidade, da sua alegria. Não terceirize. Não é sobre o outro, é sobre nós. Os seus medos dizem respeito a você. Ah, mas claro, é um casal, não dá para, né, separar e falar que tudo é responsabilidade minha. Eu não estou dizendo isso. Mas cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Não dá para dizer que é tudo responsabilidade minha, tampouco dizer que tudo é culpa do outro. Um casal, cada um tem a sua parcela. Quando você entende qual é a sua parcela de responsabilidade nesse arranjo, automaticamente você vai saber qual é a parcela que não é sua. E, consequentemente, qual é a parcela do outro, do fazer, tanto do fazer quanto do não fazer. O que é que você quer? Ser tratada como uma criança, um bebê, não é nem uma criança, porque as crianças têm autonomia hoje. Você pega essas meninas, essas crianças aí nas redes sociais com 3 anos, que ela fala melhor do que qualquer adulto. Melhor que qualquer adulto não, mas melhor que muitos adultos. É desembaraçada, é evoluída. Então vamos falar de um bebê que precisa de todos os cuidados e mais alguns. Que não consegue fazer as coisas sozinhos. Crianças não se relacionam. Sabe aquela história de criança não namora? Criança não namora. Portanto, se você tem um relacionamento, criança você não é. Então, o que você está esperando da vida? Vai continuar ad eterno dormindo no sofá? Dizendo que seu casamento é perfeito? Aliás, eu conheço alguns casos, alguns muito plurais, assim, que exatamente isso, um dorme no quarto, outro dorme no outro quarto, um dorme num quarto, outro dorme no sofá, mas nas redes sociais, para os amigos, é o casal perfeito. Com abraços, beijos, inclusive declarações de amor
nas redes sociais. Entretanto, fora das redes sociais ou nos consultórios, a verdade ela chega. E aí você olha e fala: que vida! E aí eu fico muitas vezes acompanhando esses casos, eu olho, porque aí você tem a verdade que você olha através das telas, e você tem a verdade verdadeira. E aí, quando você tem as duas verdades, aliás, as duas partes, você fala quão difícil deve ser sustentar aquela verdade que eles querem passar por aquela tela. Ai, você é a mulher da minha vida. Aí você olha assim para a tela e você fala: eu conheço a verdade dessa história aí. A mulher da sua vida não é essa aí, não. É a outra. A família presente de Deus não poderia ser mais abençoada. Aí você olha e fala: tô entendendo, dá até um, sabe, tipo, buguei. Ué, que história é essa? Estão dormindo até em quartos separados já faz mais de ano. E a gente fica pensando que o problema é além disso, né? Porque quando você mostra, porque tem a opção de não mostrar nada. Não mostrar nada. Mas por que você mostra, cria um cenário, uma narrativa, uma personagem para mostrar aquilo que não existe? Aí você fala, é pior ainda. Porque às vezes você sabe que tem ali o problema no relacionamento, mas a pessoa não expõe nada. Tipo assim, quem sabe são as pessoas próximas, a família, os terapeutas, né? Os especialistas ali, mas não tá expondo nada em rede social dizendo que é o amor da minha vida e não é. Aí, ok, você tá ali, né, maturando para tomar uma decisão e a gente sabe qual é. Vai demorar um pouco, para uns demora um pouco mais, outros um pouco menos. Mas a decisão vai ter que ser tomada, né? Às vezes leva anos, mas enfim. Cada um sabe o tempo que suporta aquilo que não tá bom. Cada um sabe o tempo que suporta aquele calo apertando dentro do sapato, sem que você procure um podólogo. Mas, né, cada um sabe do seu calo. Não é a gente que vai decidir, ó, tá apertando aí. Tá, quem tá sentindo a dor? Quem tá sentindo a dor tem que procurar ajuda, não é? Um recurso, uma situação lá para resolver. Não é a gente que tá de fora, não. Uns são mais sensíveis à dor, uns são mais sensíveis, outros mais resistentes. Quem somos nós que estamos de fora, enxergando o problema, ainda mais especialista, enxergando o problema, você tá falando. Tem gente que a gente tá olhando, o negócio tá aumentando, você fala, uma simples consulta a um especialista resolveria. Não quer resolver, depois vai ter que arrancar o dedo, não o calo, né? Mas enfim. Mas esse tipo de pessoa. Mas o que não entra na cabeça é assim, saber desse cenário catastrófico todo e olhar na rede social e ver declarações de amor, família perfeita.
Aí você fala, o problema dessas pessoas, desse casal, é muito maior do que um problema de casal. Claro que esmiuçando, a gente chega na questão da autoestima, autoconhecimento, autoimagem, o enfraquecimento como um todo, porque eu tenho que mostrar que está bom, aquilo que não está bom, eu tenho que mostrar que é doce, aquilo que é azedo, indigesto, mas eu tenho que mostrar que é um presentinho de Deus de verdade. E aquele abençoado, ou aquela abençoada, porque não é só homem não, mulher também. Aquela abençoada não é um presentinho de Deus. Foi no começo, foi durante um bom tempo, às vezes foi durante décadas, mas não é mais. E aí vem dizer que o problema é do outro, o problema é seu, que está dentro desse relacionamento, que não está bom, mas que você quer mascarar dizendo que está. Que você quer fazer de conta, que você quer mostrar, sabe Deus o quê, por quê e para quem. Eu acho que tem bons elementos, bastante, o suficiente para você refletir sobre qual subsolo do fundo do poço você quer chegar. Sub 1, sub 2, sub 3. Eu estou relendo, acho que pela quarta vez esse livro. A Coragem de Ser Imperfeito. A coragem de ser imperfeito é a coragem de assumir o que está imperfeito. A situação, aquilo que nos traz desconforto. É assumir a realidade como ela é. A gente não tem que mostrar aquilo que não é. Aliás, por que mostrar aquilo que não é? Você pode não mostrar. Ah, mas eu vou esconder? Ué, eu vou mentir? Ué, você tá mentindo dizendo que tá bom aquilo que não tá bom? A pergunta é: qual mentira você escolhe contar? Primeiro para você, depois para os outros. No dia dos... Aliás, tiveram muitas postagens sobre isso. Muitos memes, inclusive. Ah, Dia dos Namorados, se tirasse... Eu vi uns memes assim, se tirasse... Bastava um print, mandar um print e acabar com a comemoração do Dia dos Namorados. Não é nesse ponto, mas a gente olha e fala assim: eu sou especialista em relacionamento extraconjugal, especialista em relacionamento extrapar. E às vezes eu olho e eu falo assim: mas esse caso aí, esse casal, essa troca de amor toda, essas juras de amor, esse lugar paradisíaco, mas eu sei o outro lado da história. E a questão não é, né, trazer à tona ou não, mas por que expor algo que não é?
A outra parte da história, o cônjuge, pode nem sonhar que existe uma outra parte da história. Mas quem tem o conhecimento sabe. E a questão é, por que expor isso? Por que mentir? Não é para o outro, é para si. O que eu quero, o que eu pretendo, quais são as minhas intenções comigo mesmo, né? Quando eu falo que é o amor da minha vida, mas eu tenho outro amor da minha vida, mas o outro amor da minha vida eu não posso expor, obviamente, tô querendo mostrar o que é para quem. Não é sobre o amor A ou o amor B, mas é sobre a gente. Sabe? Aí sim vale a pergunta, não é quem é você na fila do pão, é quem sou eu nesse balaio de gato todo. Pense nisso. Aposto que você vai ter excelentes reflexões. E muita coisa, muita coisa. E o primeiro passo é sobre nós, é tudo sobre nós. Para isso a gente precisa entrar naquele conjunto de autos. Vamos começar aqui pelo autoconhecimento. Se eu não sei quem eu sou, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, o que me agrada, o que não me agrada, quais são os meus objetivos na vida, incluindo relacionamento ou não, mantenho isso porque faço isso porque quero mostrar o que para quem. Não sou tratada como eu quero. Calma, isso é muito avançado. Vamos voltar para o básico. Tem gente que não dá nem para dizer não sou tratada como eu quero. Aí fala, senta aí, querida ou querido. Me diz então como você quer ser tratado. Quantas vezes vi a xícara assim, né? Calma, tá tudo bem, foi só uma pergunta. Se não quiser, inclusive, não precisa nem me responder. Vai para casa, pense, depois a gente conversa. Não, tá tudo bem. É... é difícil, gente. Pensa que é fácil? A vida não é fácil. E a parte mais difícil é que essa conversa toda é a gente com a gente, né? É complicado, mas é necessário. É sobre isso. Beijo para vocês, boas reflexões. A gente precisa saber onde estamos para saber onde é que a gente vai, qual é o próximo passo. Não dá para saber qual é o próximo passo se a gente não sabe nem onde está. Sabe quando você chama o carro de aplicativo e para onde você vai? Você tem que saber onde você está para que o carro do aplicativo venha te buscar. Se não, claro, tem o automático lá, né? Localização automática. Ajuda, né? Às vezes a gente precisa de um apoio externo para a gente se localizar. Tipo uma inteligência artificial, geolocalização. Só que aqui, ó, aqui geolocalização não funciona não. Aqui vai ter que ser na raça, sem IA para te socorrer. É aí que
É aí que você tem que se assumir. Se você não toma as atitudes, se você não faz as escolhas necessárias, você vai ter que fazer outras escolhas necessárias, em decorrência das escolhas que o outro fez. E aí, minha amiga, não adianta reclamar. Querendo ou não. Sabe quando você é empurrada assim? Você já tentou entrar no metrô para quem é de São Paulo, né? Nas outras cidades deve acontecer algo parecido, mas não, enfim, não sei. Conheço até no Rio de Janeiro, já, oh, nossa senhora. Sabe quando você vai entrar no metrô na Sé, na estação Sé, aqui em São Paulo, né? Metrô na estação Sé ou na estação Luz, às 6 horas da tarde, você não entra. Você é colocada. E se for para sair, se bobear, você nem ia sair, mas te levam junto. Te colocam para fora do trem, do vagão. É sobre isso. Quando você não toma uma atitude, pode ter certeza que você vai junto com... Vai no fluxo. Só vai. Só vai. Ou toma uma atitude antes. Boas reflexões para você.